Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, no versículo 14 em diante. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa é a palavra do Senhor. Queridos, o apóstolo Paulo, nesse texto de Efésios, ele está falando sobre os contrastes entre a vida anterior que a gente tinha fora de Deus e a vida que a gente tem em Jesus. Esse primeiro contraste foi feito lá no capítulo 2, versículo 1 e 2, quando ele fala que nós, antes de virmos nos encontrarmos com Cristo, nós tínhamos uma condição muito complicada. A gente era orientado por três forças espirituais. Primeiro, nós éramos orientados pelo mundo, o sistema, aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas ditam, o que a moda, a mídia diz, é o que a gente acha que é certo. Sem Jesus, a gente não tem essa percepção e a gente segue exatamente o que o mundo diz. Segunda coisa, nós éramos orientados pelo diabo. A Bíblia fala que nós éramos orientados pelo príncipe que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, Satanás aproveitava tudo isso e ele nos educava e nos dirigia, e levava a gente para onde ele queria. Terceira coisa, parece estranho, mas uma força muito estranha que você acha que é maravilhosa em você. Nós andávamos segundo o curso da carne. Nós andávamos pela vontade inclinação da carne e dos pensamentos, e a Bíblia diz que por isso éramos por natureza filhos da ira. Sermos orientados por nós mesmos não é uma boa ideia. Se você já tem caminhado um pouco na vida cristã, você sabe que confiar na carne, confiar em si mesmo é um grande perigo. Não confie. Por isso que Jesus morreu no seu lugar, porque você não é capaz, você não é de confiança. Então, desconfie de você. Volte para Jesus, porque senão o caminho é complicado. Agora nós voltamos então para Jesus, e o versículo 4 ele começa: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele nos reconciliou com Jesus, ele nos fez ressuscitar em Cristo. No capítulo 2, versículo 11, ele começa a descrever novamente esse contraste. Ele diz: mas antes vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, alheios às alianças da promessa, e vocês estavam distanciados do povo de Deus, mas agora em Cristo vocês foram reconciliados. E aí ele usa uma figura bem típica do judeu. Ele fala assim: olha, vocês antes estavam separados, havia um muro de separação entre gentios e judeus. Os judeus, que eram aqueles que haviam recebido as promessas da aliança, achavam que só eles eram salvos, e agora Paulo está entendendo uma outra coisa. Ele que era rabino judaico, agora ele entende outra coisa. Ele diz: não, Jesus Cristo desfez a barreira da inimizade. Não há mais barreira entre homens. Deus não tem acepção de pessoas. Não tem mais judeu nem gentio. Todos temos acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus, porque Cristo desfez essa barreira. E não apenas ele desfez essa barreira horizontal, que demarcava os homens que eram de Deus, os homens que não eram, mas ele fez ele desfez uma outra barreira maravilhosa, que é a barreira que nós tínhamos com Deus. Porque afastados de Deus, separados de Deus, nós também vivíamos sem a graça dele. Agora não, nós fomos aproximados em Deus e fomos feitos um em Deus. Ou seja, Deus nos chama para a intimidade dele. A palavra-chave nas escrituras sagradas, pode guardar aí, Von Gruning, que fala que a palavra-chave é pacto, é aliança. Eu concordo com ele, eu acho que teologicamente falando é isso mesmo. Mas eu gosto muito de uma interpretação do Rick Warren sobre isso, quando ele fala que a palavra-chave no Novo Testamento, nas Escrituras Sagradas, é relacionamento. Deus tem chamado você para um relacionamento de amor com Cristo. Deus convida você para caminhar com Ele. Religião não é a mera questão de você passar de uma denominação para outra, passar de uma igreja para outra. É muito mais do que isso. É uma intimidade com Jesus, é uma aproximação por Jesus. E é importante lembrar essa palavra relacionamento.
Não adianta você ser um religioso se você não tem relacionamento com Deus, o Pai. E Ele te convida para um relacionamento de amor. Esse relacionamento implica em comunhão com Ele, em participação da vida dEle, em envolvimento com o reino dEle. E isso é o chamado de Deus. Agora, nesse texto aqui especificamente, o apóstolo Paulo vai falar um pouco do povo de Deus. E é muito importante que a gente fale sobre isso, porque ele usa aqui uma fotografia do povo de Deus que tem o que a gente chama em inglês de big picture. Você, olhando esse texto aqui, você vai ver qual é a descrição que as Escrituras Sagradas fazem aqui nesse texto sobre o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é chamado muitas vezes nas Escrituras Sagradas de Israel de Deus, comunidade de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo vai pegar 3 figuras. É como se ele tentasse demonstrar essa fotografia grande, que agora você pode ver num ângulo só quem é o povo de Deus. Como é que Deus nos chamou e agora qual é a situação em que nós vivemos. Ele vai usar 3 figuras. Primeiro, ele vai usar a figura do reino de Deus. Porque ele fala assim no versículo 19: agora, vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Aqui nesse texto, a gente tem 2 figuras. Deixa eu trabalhar a primeira, reino de Deus. Ele diz, vocês não são estrangeiros e vocês não são peregrinos. É bom a gente destrinchar cada um desses termos aí. Quem que é o peregrino? O peregrino é o turista. Ele diz aqui que vocês não são mais turistas. No reino de Deus, vocês não são turistas. O que faz o turista? O turista vai para um lugar, ele admira uma série de coisas, acha interessante determinadas coisas. Obrigado, querido. Benção. E ele vive ali naquele determinado lugar, ele passa por aquele lugar, ele não tem vínculo nenhum, ele não tem relacionamento nenhum. Ele vê as coisas, vai admirando, mas ele não sabe nada da cultura, ele não sabe nada dos hábitos, ele não sabe nada da família, do que aquele povo pensa, qual é a cosmovisão daquele povo. Ele não conhece nada. É mais ou menos como esse pessoal que está aí nas Olimpíadas e vem para as Olimpíadas e aí eles vão construir uma imagem do Rio de Janeiro e talvez do Brasil, genericamente falando, né? Se eles virem um povo, se eles tiverem uma experiência boa com determinadas pessoas, eles vão dizer, não, brasileiro é muito jóia. Mas brasileiro jóia significa, eu tive contato com 3 brasileiros e esses 3 brasileiros foram amigáveis. Então, brasileiro é jóia. Se ele tiver uma decepção, ele vai dizer, não, povo brasileiro, por quê? Porque ele fez a partir de uma figura que ele construiu, de um relacionamento rápido que ele teve ali, ele constrói uma imagem. O apóstolo Paulo diz, olha, em relação ao reino de Deus, vocês não são mais peregrinos, nada de turismo mais. Vocês não foram chamados para serem turistas no reino de Deus, nem peregrinos, gente que não sabe nada e cai de paraquedas. A segunda figura que ele usa é a figura de estrangeiros. Aqui é a figura um pouquinho mais, de um compromisso um pouco maior. O estrangeiro é a pessoa que vive num outro país. Ele vive num determinado tempo ali naquele país. Ele, por alguma razão de trabalho, de missão, de chamado, ou de necessidade, ou de situações históricas e fluxos migratórios, ele vai para um determinado país. Ele não é daquele país. Ele traz em si todos os hábitos e condicionamentos do seu país. O seu desejo não é ficar naquele país o resto da vida. Ele está ali provisoriamente. Ele quer ficar ali, naquele determinado lugar, porque agora é conveniente estar ali ou é necessário estar ali. Mas ele vai embora. Eu morei quase 10 anos fora do Brasil. E eu amei muito, tive excelentes relacionamentos com o povo americano, com a igreja americana, né? Mas no meu coração eu dizia, eu quero voltar para a minha terra. Eu quero voltar. Né? E por quê? Porque eu sempre me achava que aquele lugar ali não era meu. Eu estava vivendo no fundo do quintal das outras pessoas. Né? E essa situação de incômodo é uma situação muito interessante. Ainda hoje eu recebo muita sondagem, volta para os Estados Unidos, convite anualmente para voltar lá, ser pastor, pastorear a igreja americana. E eu digo, não quero não, eu estou feliz aqui, esse é o meu lugar, essa é a minha terra, eu me sinto perfeitamente adequado aqui. Né? E não é porque o outro país é pior ou melhor, é simplesmente porque você estava vivendo como estrangeiro. Você tinha um green card, você tinha uma residência não temporária, você estava ali para uma determinada função, não era da terra. O apóstolo Paulo diz, vocês vocês não são mais nem peregrinos, vocês não são turistas mais do reino de Deus, e vocês não são mais estrangeiros. Vocês são cidadãos. Vocês são cidadãos do reino de Deus. A Bíblia fala de 2 reinos espirituais. Fala do reino das trevas e fala do reino da luz. Fala do reino do diabo e fala do reino de Cristo.
Colossenses 2, versículo 3, parece sintetizar essa questão de uma forma muito objetiva. Fala assim: Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que Deus fez? Deus fez uma operação de resgate. Ele foi ali e Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Essa operação foi um tanto quanto complicada, é mais ou menos como aquela operação em 1967, quando os israelenses tinham que resgatar um grupo de pessoas que estavam na mão dos terroristas sírios. E eles fizeram um voo muito baixo, de tal forma que o radar não pegava, para descer ali de paraquedas, e ali eles conseguiram resgatar o povo numa cirurgia, numa amputação muito complexa, numa estratégia muito complexa. O que Jesus Cristo fez? Ele veio, Ele morreu por você. Ele resgatou você e Ele tirou do império das trevas. Você já não mais pertence às trevas. É muito importante que a gente entenda isso na nossa vida. Agora, estar no reino de Jesus significa em privilégios e responsabilidade. Quais são os privilégios? Você é súdito. Você tem o seu passaporte aqui. Esse é o seu lugar. Você é de Jesus. E você não tem dúvida nenhuma quando você olha a estampa ali, você não se sente fora. Esse é o meu povo. Esse é o meu lugar. É aqui que eu me sinto bem. E é interessante que algumas vezes, alguns cidadãos do reino de Deus resolvem viver em outros lugares. Aí eles fazem incursões, eles viajam, e aí eles ficam naquele desconforto tremendo. Há um tempo atrás, um rapaz que se afastou da igreja foi visto por alguém numa boate. E esse cara, que não era descrente, o viu na boate. E ele diz assim: rapaz, eu nunca vi alguém tão fora do lugar como aquele cara. Porque ele estava ali, ele estava absolutamente desconfortável naquele ambiente promíscuo onde ele tinha ido, e ele estava num ambiente absolutamente desconfortável, e ele dizia, ele não era dali. É exatamente assim que eu acho que algumas pessoas tentam fazer. Alguns crentes tentam viver fora do reino, e aí, meu filho, é complicado. Você está sempre com medo de que alguém da polícia secreta vai descobrir você ali, né? E aí você vai ser desvendado e eles vão te pegar e você vai ter sido deportado porque você não é daquele lugar ali, né? Lembra que Pedro lá tentando viver no meio das pessoas e ele vai para perto da fogueira e a menina fala assim: você também parece ser discípulo de Jesus, porque o jeito de você falar aí identifica com o Messias, com esse Cristo aí. E ele diz: não, eu não sou, mas já estava entregue, né? Não tinha mais jeito. Você é cidadão do reino. E é um privilégio você ter o passaporte do reino do Senhor. Agora, tem responsabilidades. Se você está vivendo como súdito, você tem que subordinar-se às leis desse país. Você não pode simplesmente dizer: opa, eu sou cidadão desse reino e agora eu vou viver do jeito que eu quiser, eu não tenho que obedecer nada. Você tem autoridade sobre você. E você precisa aprender a ver-se como alguém que tem sobre você autoridade, alguém que tem responsabilidade. Outra coisa, como cidadão, você paga taxa, você paga impostos, né? Você é responsável por manter o seu país, a sua cultura, a sua situação. Não é interessante pensar nisso? Essa é a primeira figura que a Bíblia aqui nos ensina. A segunda figura que a Bíblia nos ensina aqui é a figura da família. Presta atenção, que coisa linda. Ele fala assim: vocês não são estrangeiros e peregrinos, versículo 19, mas concidadãos dos santos, e vocês são da família de Deus. Gente, nós somos a família de Deus. Deixa eu tentar mostrar algumas coisas que para mim fazem parte de um pensamento sobre família. Primeira coisa que eu acho que quando você é da família é que você tem senso de pertencimento. Eu pertenço a esse povo. Tem a ver com o meu sangue, né? Eu pertenço a esse povo. Esse é o lugar que eu tenho. Esse é o meu povo, essa é a minha comunidade. Esse é o lugar que eu tenho responsabilidade, esse é o lugar que eu tenho irmãos. E viver em família e ter pertencimento nem sempre é muito fácil, porque você já teve briga em casa? Já teve desavença em casa? Eu sei que vocês são uma família muito equilibrada, vocês nunca tiveram esse tipo de problema. Nem altercação, nem discussões, porque esse tipo de coisa não é próprio de vocês, né? Eu sei, na minha casa acontece isso, mas na casa de vocês estou absolutamente certo que essas coisas não acontecem. Mas é bom lembrar aquilo que um médico lá do Recife, Dr. Valdeci, falou uma vez para o filho dele, que estava brigado com a irmã dele, e eles não falavam, já fazia
já fazia cerca de 20 dias, e o doutor Valdeci descobriu. Aproximou-se deles, chamou os dois e disse assim: vocês são irmãos. Vocês não podem ficar brigados, vocês têm que conversar. Você tem que se perdoar e você tem que voltar. E aí arrependimento vem e nós reconciliamos, porque nós somos da família. Você não divorcia do seu pai. Não tem jeito. Pode dar dor de cabeça, você não divorcia do seu filho, ele é seu. Esse senso de pertencimento, uma outra coisa que é muito importante quando a gente pensa de família, é senso de identidade. Você tem identidade, você sabe de que lugar você é. Isso, meus queridos, é extremamente importante. Nós precisamos nos ver como filhos amados do reino, de um povo. Nós temos identidade. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, porque isso é extremamente prático e importante. Existem muitas pessoas hoje vivendo fora de igreja. Há um tipo de espiritualidade hoje que diz o seguinte: não, eu não preciso ir para a igreja, eu posso desenvolver a minha espiritualidade dentro de casa. E com o fenômeno da internet a coisa complicou. Não, eu vou assistir o culto em casa. Opa, né? Legal, né? Eu vou assistir o culto em casa. Eu não vou mais para a igreja. E hoje, para vocês terem ideia, 3,8% da população evangélica, da população do Brasil, se diz evangélico não praticante. Não existe esse trem não, viu, gente? Isso é só para estatística de IBGE. No reino de Deus, você tem família. Você não pode alijar família. Você tem identidade. Presta atenção aos pais e àqueles que estão afastados de igreja. E você deve conhecer alguns amigos seus que estão fazendo isso. Deixa eu dar um prognóstico para vocês. E não é favorável, não é bom. O prognóstico é o seguinte: essa família, o pai saiu da igreja com a mãe e o filho já não vai mais à igreja. O pai ainda tem uma relação com as coisas de Deus, de alguma forma ele pode até ler a Bíblia, ele pode até fazer a sua oração. Ele está equivocado na visão dele, mas ele pode ainda continuar preservando no coração dele algumas compreensões espirituais claras. O filho dele vai crescer num lugar sem identidade. Ele não tem pacto, ele não tem aliança, ele não tem filhos batizando na igreja, não tem filhos sendo consagrados na igreja, não tem envolvimento com a comunidade. O que é que vai acontecer com esse menino? Esse menino cresce sem identidade. Aí ele vai casar também um dia, espero, né? Ele vai casar, ele vai ter filhos um dia. Onde é que vão bater os filhos desse novo casal agora que brota? Sabe onde é? Em qualquer lugar. Pode ser para a igreja, eles podem voltar para a igreja, eles podem ir para o espiritismo, eles podem ir para a macumba, eles podem ir para o candomblé. E se você quer saber disso aí, olhe só o que está acontecendo com filhos de pais afastados de igreja hoje. Os filhos deles estão absolutamente perdidos, sabe por quê? Porque eles não têm identidade, eles não sabem de que povo são. Uma das coisas que o judeu sempre fez questão de frisar era a questão da identidade. Nós somos um povo de Deus, uma família de Deus. E isso preservou a cultura judaica até hoje, apesar das perseguições, das oposições e tudo. Se você não cuidar do seu filho hoje, e não trazê-lo para a igreja, e não cuidar da identidade dele, o seu filho vai bater em qualquer lugar, e os seus netos poderão amanhã serem pais de santo, babalorixá. E não pense que isso que eu estou fazendo é uma ameaça tola. Eu estou falando absolutamente a verdade. Eu tenho um filho de um casal afastado da igreja que mora em Pirenópolis hoje. Ele é líder guru de um grupo espiritualizado aqui em Pirenópolis. A mãe dele, quando estava viva, porque já faleceu, minha amiga, ela vinha do Mato Grosso, de Dourados, para se encontrar com o filho dele, quando o guru da França, que era o que estava sobre ele, autorizava o encontro dele com a mãe, que tinha que ser num determinado momento, na confluência da lua, do Sagitário, que é o negócio de horóscopo, e só naquele dia, naquela hora, 2 horas por dia, depois de 6 meses ela podia vir para visitar o filho, para encontrar com o filho. Guru. Se você não cuidar da identidade espiritual do seu filho e fazê-lo entender que ele é da família de Deus, você vai perder a sua geração. É senso de pertencimento, senso de identidade. E você também tem o que eu chamo de ownership, né? Você é dono desse trem. Isso é contigo. A minha sogra veio morar em casa agora porque a situação dela não está muito boa. Ela ainda está hesitando em entender radicalmente que ela tem que morar definitivamente conosco. Mas dentro do nosso quadro geral da família, ela não tem mais condição de viver sozinha. Ela chegou em casa com uma situação muito complicada, um quadro de inanição, não se alimenta bem, não gosta de comer, ao contrário de mim e da Sara, né, que gostamos de comer.
ela não gosta de comer, ela diz mesmo, não gosta de comer, então parece criança, você tem que ficar enfiando comida na boca dela, né? E brigando com ela para comer. Já tiveram menina assim, filha assim? Exatamente o que está acontecendo conosco, né? Mas agora chegou um ponto em que nós temos que dizer para ela, nós vamos fazer o que você precisa fazer. Porque você é nossa. Nós vamos cuidar de você. É tarefa nossa agora cuidar de você. E é um privilégio cuidar de você. Mas você é nossa. Que coisa fantástica. Nós temos família. Nós temos família. É isso que Paulo está dizendo, nós somos da família de Deus. A terceira figura que o texto bíblico vai usar aqui, é uma figura muito interessante, é uma figura do edifício. No versículo, Efésios 2:21 fala, no qual todo edifício bem ajustado cresce santuário dedicado ao Senhor. Nós somos um edifício. Presta atenção na figura do edifício. Um edifício, ele precisa de algumas coisas. No nosso contexto atual, precisa de projeto. Precisa de aprovação da prefeitura. Ele precisa da gente saber qual material vai ser usado. No Antigo Testamento, dos dias de Cristo, um edifício, ele não era construído com toda essa sofisticação de material que você tem hoje, de GPS e de projetos, essas coisas todas sofisticadas que a gente usa hoje em computação, né? Programas, software. Ele era usado a partir de uma perspectiva muito simples. Eles chegavam à conclusão, aquela terra ali é o lugar onde eles querem construir a casa, eles arrumavam uma grande pedra. Era chamada pedra de esquina. Eles colocavam aquela pedra. Mas o construtor, já experiente, já sabia, essa pedra aqui é a referência de tudo que eu vou construir. Toda a casa vai estar amarrada nessa pedra aqui. Essa é a pedra de esquina. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina. E que nenhum outro fundamento deve ser colocado além dessa pedra. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3,10, eu como prudente construtor, lancei um fundamento, Jesus Cristo, nenhum outro fundamento é dado. Não tem outro fundamento para você colocar. Esse é o fundamento. Jesus é o fundamento. O reverendo Ricardo Barbosa teve alguns anos atrás, foi chamado para representar o Brasil numa celebração dos 100 anos da Conferência de Edimburgo, que foi uma conferência muito famosa na Escócia, em 1910. E então o reverendo Ricardo Barbosa foi um dos brasileiros convidados, e chegaram ali e disseram, olha, nós gostaríamos de dizer, e o tema era Jesus, a rocha de todas as eras, o tema da Conferência de Edimburgo, 1910. E eles queriam pegar alguma coisa mais ou menos similar. E os estudiosos e os que estavam ali representando outros países de linha liberal disseram, vamos tirar a ideia de Jesus, porque a gente dá uma coisa mais genérica, e porque Jesus ele cria uns determinados problemas e constrangimentos. Se a gente coloca uma coisa mais genérica, ideia de Deus, por exemplo, Deus todo mundo tem, mas os pastores mais evangelicais, da ala mais evangelical, bateram o pé e disseram, Jesus não pode sair desse lugar aqui, essa é a rocha, ele é o alicerce. Vocês estão sendo construídos, Paulo diz, vocês são edifícios de Deus. Então comece com o fundamento, Cristo, não bote outro fundamento, não tem nenhum outro fundamento, não tem santo, não tem figura religiosa, não tem guru, não tem mais ninguém. Esse é o fundamento. Agora ele fala assim, agora vocês também tiveram alguns tijolos que foram colocados, sob o fundamento dos apóstolos e profetas. O que a igreja bíblica é? A igreja bíblica é uma igreja apostólica. O que significa isso? Nós vamos voltar lá para os escritos do Novo Testamento para ver o que a Bíblia diz. Esse é o pensamento de Deus. Então nós vamos voltar para cá. E nós vamos definir todas as coisas a partir das escrituras sagradas. Por isso que nós somos uma comunidade bíblica. Nós estudamos Bíblia por isso. Nós queremos saber o pensamento de Deus. Voltamos para os fundamentos. Nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas que estavam lá nos dias de Cristo. É isso aqui que nós afirmamos. Em Cartago, no ano 395, a igreja cristã teve um concílio famoso, porque foi no ano 395 depois de Cristo que se estabeleceu o que é chamado hoje de cânon, que são esses 66 livros adotados pela igreja protestante. Por quê? Porque muitos outros livros estavam aparecendo com a pressuposição de que eram sagrados. A igreja bateu o pé e disse, não, vamos definir quais são os livros sagrados. E eles definiram o seguinte, primeiro, tinha que ser um livro que fosse escrito por algum dos apóstolos ou alguns dos discípulos imediatos de Cristo, entre eles Paulo. Segunda coisa, tinha que ser um livro que a comunidade cristã já reconhecesse, no bom senso, como um livro sagrado. Terceira coisa, não podia conter aberrações.
porque muitos outros livros já estavam circulando como se fossem livros sagrados naqueles dias, livros gnósticos que tinham aberrações nos seus conteúdos. Então a igreja cristã fechou e disse: esses são os livros. É em cima desses 66 livros, o fundamento dos apóstolos, dos profetas, que a igreja de Cristo se estabelece. E é em cima desse fundamento que a gente deve voltar. A reforma do século XVI, dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero foi na Catedral de Wittenberg e fixou ali as 95 teses que são o fundamento da reforma. Toda tentativa dos reformados era voltar para o ponto de partida. Ou como a gente diz em inglês, back to the basics. Volta para aquilo que é básico. E nós precisamos sempre estar voltando para a base. Sabe por quê? Tradições e experiências, novas revelações, gurus, podem, de repente, confundir a mente da gente. Volta para a Bíblia. Volta para a Bíblia. Volta para a Bíblia. Se há uma coisa que nós, evangélicos, precisamos hoje fazer, volta para a Bíblia. Eu tenho muito medo do conceito de apóstolos que se criou recentemente no Brasil. Tem um monte de apóstolos aí. A nomenclatura, para mim, honestamente, não me interessa. O meu problema é que, quando você fala de apóstolos, você pode criar uma enorme confusão na cabeça das pessoas. A partir de mim está o fundamento da igreja. Então, esse apóstolo tem um cara que tem que ser ouvido e obedecido e seguido, porque ele é o cara. Nós não estamos fundamentados em cima de ensinamento de apóstolos modernos. Nós estamos fundamentados em cima dos apóstolos do Novo Testamento e os profetas que tinham ali. Agora, presta atenção, edifício não é um tijolo separado. É muita gente que... Dá para você fazer um edifício de tijolo separado? Não dá. Edifício ele é feito de argamassa, ele é cimentado, ele é unido, no caso da estrutura brasileira como a gente tem. Agora, presta atenção numa coisa interessante. Você coloca um tijolo, você vem, que já está em cima de outro tijolo, e coloca o tijolo em cima daquele tijolo. Antes de você chegar, alguns tijolos foram colocados, para que você fosse colocado e edificado em cima desses tijolos. Aí vem Jesus Cristo como pedra angular, vem os apóstolos, aí vem os pais do deserto, aí vem os reformadores, vem os movimentos missionários que chegaram até o Brasil e chegou até nós. Williamson, que foi o primeiro pastor que veio aqui, ele veio aqui, pregou o evangelho, estabeleceu essa igreja, está fazendo agora esse mês 64 anos que ela foi organizada, estabeleceu essa igreja, fundou as coisas aqui, estabeleceu aqui. E muitas pessoas depois do pastor Williamson vieram, muitos presbíteros já passaram por aqui, já foram, muitos diáconos já passaram por aqui, já foram, muitas pessoas amadas e queridas sustentaram essa igreja, amaram essa igreja, protegeram essa igreja, colocaram seus recursos aqui nessa igreja e já foram. Ok. Quem é que virá depois de nós? Precisa ter o quê? Alicerce. Nós agora somos os tijolos que vamos sustentar a nova geração. Não pode perder de vista isso aí, não. Outras pessoas serão construídas em cima da nossa fé, do nosso testemunho, da nossa vida com Deus. Os nossos filhos que estão vindo, eles precisam se estabelecer em cima desse fundamento, porque eles são edifício de Deus. Não são tijolos soltos, são edifício. E o apóstolo Paulo fala que esse edifício está sendo bem amarrado, bem construído, bem edificado. E isso é a grande bênção de pertencermos ao povo de Deus. Então, 3 figuras aí. A figura de sermos cidadãos do reino de Deus, de que somos família de Deus e que somos edifício de Deus. Que Deus nos abençoe e que essa palavra fique clara no nosso coração para a glória de Deus mesmo. Nós vamos...